Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade.
dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Criador Guilherme e Thaís. Eu tenho certeza que se não for o dia mais feliz da vida de vocês, é um dos mais, né? Então, é uma alegria poder estar aqui assistindo um casamento, porque quem preside o casamento não é o padre, é o noivo e a noiva. O padre preside a missa, outros sacramentos, mas hoje são vocês. Então, eu queria poder também nos padrinhos, madrinhas, do casal, também dos amigos, conhecidos, vocês que conhecem, que acompanham esse trajeto longo, né? Desses dois. Hoje, a igreja testemunha esse sacramento. Então, o sacramento é o sinal visível e eficaz da graça de Deus. Por isso que emociona, por isso que deixa vocês ansiosos, porque não é um dia qualquer hoje, é um dia muito importante. E agradeço também ter me escolhido para estar aqui. Podia ser outros, mas me escolheram. Eu vim de longe, mas valeu a pena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Guilherme e Thaís, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como os vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós, uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande um auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas, e derramai as vossas bênçãos sobre Guilherme e Thaís, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos continuar em pé para o proclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Palavra da salvação. Aqueles que podem sentar um pouquinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês me deixaram o livro para escolher o Evangelho que eu escolhi esse. Já não somos dois, mas uma só carne. Hoje, através desse sacramento que é o matrimônio, não vai ser mais só o Guilherme, nem mais só a Thaís, mas dois. Serão dois. Olha que no Evangelho de hoje Jesus vai dizer: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então você deixar pai, mãe, família, para construir a vossa família. Assim já não sois dois, mas uma só carne. Serão só a tua dor, Guilherme, e a tua dor, Thaís. A dor dele deve ser a sua, e a dela deve ser a sua. Porque não é mais dois, é uma só carne. Então, o que dói nela, dói em você. Quando ela estiver triste, você não colheu o sofrimento e a tristeza dela, quando ele tiver também a mesma coisa. O que acontece hoje, muitas vezes, é que os casais, até alguns que são casados, vivem como se fossem sozinhos, e não como se fossem uma só carne. E aí começa a briga, o egoísmo, a divisão, já não é mais
nosso filho, já não é mais nossa casa, já não é mais nosso salário, nossa família, agora é minha família, é o meu cachorro, é a minha TV, é a minha sala, é o meu descanso, é o meu tempo, porque as pessoas vivem como se fossem sozinhas. E esquece que no matrimônio não são mais dois, é um só. Um só coração, uma só casa, uma família, os filhos, os nossos filhos, a nossa família. Então, quem é casado aqui, levanta a mão. Muitos, né? Quem ainda não é casado, levanta a mão. Quem ainda não casou. São menos, poucos. Está muito louco para casar, né? Mas vai casar um dia, né? Já rezar por isso, né? Que mande uma pessoa certa, uma pessoa boa, se a tua vocação for matrimônio, porque eu também achei que eu ia casar, hoje eu sou padre. Na verdade, eu me casei com a igreja, aliança, minha esposa é a igreja. Então, quero falar para vocês também, que são padrinhos e madrinhas. Depois da família deles, do Guilherme e da Thaís, vocês são as pessoas mais importantes para a vida deles. Se eles escolheram vocês por causa de afinidade, porque são muito legais, pessoas boas, que fazem eles rir, que tragam eles um momento de alegria, do futebol, enfim, da diversão. Se for por isso, outras pessoas lá fora podem fazer a mesma coisa. Outras pessoas podem estar com eles num momento de alegria, mas só os amigos de verdade estão com eles num momento de tristeza. E quem são os padrinhos e madrinhas? São como se fosse o pneu que ajuda eles a carregar a cruz. Esse momento de alegria, vocês estão com eles. É muito bom para a gente junto nesse momento, mas não dá para generalizar. Como foi difícil? É aí que entra o trabalho de vocês. Vocês são como se fosse a coluna da família deles. Então pensar, se por afinidade somente ele escolheu para ser padrinho ou para ser madrinha, eu quero ser muito mais que isso. Eu quero ser a coluna dessa família. Então, buscar aconselhar eles, porque tem muitos outros casais por aí que, quando eles estiverem em crise, a primeira coisa que eu vou falar é: termina, acaba. Para que ficar sofrendo? Não façam isso. Vocês foram escolhidos para sustentar essa casa, essa família. Sejam soldados de verdade, que vão guerrear junto com eles quando estiver aparecendo muitos outros que vão ter derrubados. Porque vai aparecer. Vamos lembrar que em Gênesis, o primeiro casal caiu por causa do quê? Da serpente. Fala, come aquele fruto lá, é tão bom. Não, mas Deus falou que podia comer todos os outros, menos aquele. Não, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você deixar ela, Guilherme, você vai ser livre. Muitas serpentes vão falar isso. Se você deixar ele, Thaís, você vai ser livre. Você vai ser igual a Deus, você vai mandar na tua vida. Você vai ser sozinha. Que o Paulo falou no início da homilia, não serão um, mas dois e uma só carne. Então vocês, hoje, no matrimônio, serão um. Então, não tenham que ficar sozinhos. Não tenham cuidado da tua vida como se fossem solteiros. Solteiros vocês eram antes, hoje vocês não são mais. Então, daqui a pouquinho vai acontecer essa união. Então, pensar, eu não quero ser sozinho. Eu escolhi casar para estar com ela e você resolveu casar para estar comigo. Então, vai ter muita serpente querendo falar para vocês: ah, aquele fruto é tão bom, faz isso, como não? Mas aí vai essa música tão ela acrescentar que Deus é fiel a todo tempo. E Ele é tão bom. Por que Ele é tão bom que nós muitas vezes nos afastamos dele, que é tão bom? Porque a gente vai escutar a serpente. E depois que aquele casal cai na tentação de comer aquele fruto, eles fogem e se distanciam de Deus. Isso pode acontecer com muitos casais quando deixam de ir na missa juntos, quando deixam de rezar juntos. Fica com vergonha igual Adão e Eva e fica longe de Deus. E quando Deus aparece, ele fala: Adão, ele vai falar a mesma coisa para vocês. Guilherme, Thaís, onde vocês estão? Podem falar a mesma coisa que eles, mas pecamos, Senhor. Nós escutamos a serpente e nos distanciamos do teu paraíso, da tua vontade. E percebemos que o Senhor é fiel a todo tempo, mas nós não fomos fiel a todo tempo. Faltou fidelidade. E aí que entra
o sacerdote e nos confessar, falar: olha, eu fiz isso, eu traí por olhares, pensamentos ou conversas, e eu quero voltar para isso. Eu quero ser fiel ao tempo, como Deus é fiel ao tempo comigo, e Ele é tão bom. Não é porque Deus é tão bom que não vai acontecer sofrimento na vida de vocês. Vai, mas até aí o Senhor vai sustentar. Até aí Ele vai sustentar. Mas vocês precisam estar juntos na igreja, na missa juntos. Um só, não dois, não separados. Então eu falo para vocês também, casais. O casamento é algo incrível, algo belíssimo. Você pode falar: pai, você fala, você não é casado, não tem filho. Ele é. O que faz com que ele seja muito pesado e insustentável é quando tiramos Deus. Quando tiramos Deus, é impossível ser padre, é impossível ser um casal de verdade, porque nós tiramos a coluna. E por isso que vocês ajudam como coluna, de lembrá-los que eles casaram na igreja, que eles hoje não são mais dois, mas uma só carne. Você tem que ajudar eles nisso. Porque amigos da curtição tem muitos lá fora. E sabe o que quer dizer a palavra padrinho e madrinha? Você sabe o significado profundo disso? Sabe? Antigamente, quando as crianças eram batizadas, escolhiam o padrinho e a madrinha, é porque antigamente não tinha a medicina evoluída, muitos pais e mães morriam e deixavam as crianças sem ninguém. E não conseguia educar na fé e nem sustentar materialmente. Então escolheu o padrinho ou a madrinha, porque padrinho quer dizer pai e madrinha quer dizer mãe. Novos pais e novas mães, para sustentar aquela criança, para educar aquela criança. E tomava de fato o lugar do pai e da mãe, porque os pais morreram e a criança ficou sem ninguém. E a ideia de sustentar também no casal, o padrinho e a madrinha, é só: eu sou mãe espiritual deles. Se faltar um ombro amigo na dificuldade, eu estarei com eles. Se faltar algo financeiro, eu estarei com eles. O que faltar, mas sobretudo, se faltar a fé, eu vou ajudá-los, eu estarei com eles. Vocês são para isso. Se lá no curso de noivos, de noivas, não falaram isso, ou vocês não estavam atentos, hoje é o dia para lembrar vocês disso. De falar: se for só por afinidade, Senhor, eu quero mais que isso. Eu quero que seja pela fidelidade que eles escolheram, porque confiam em mim. E olha que bonito isso. Vocês escolhendo eles, vocês fazem com que cada um desses padrinhos e madrinhas busque viver aquilo que está faltando. Está faltando viver bem no matrimônio? Então comece a viver bem para falar: aquilo que o padre me falou vai me fazer recordar e reconstruir aquilo que estava caindo. E um dos salmos, Jesus fala, na verdade, no Salmo do Antigo Testamento vai falar: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Não adianta acordar de madrugada para trabalhar, não adianta, porque se não for Deus, o arquiteto do casamento de vocês e de vocês, a casa vai cair, literalmente. Já escutamos essa expressão? Ixi, minha casa vai cair. Porque se essa igreja não tivesse um bom arquiteto para construir, essa igreja cairia. Já pararam para pensar que se Deus não for consultado para colocar cada pedra sobre pedra para construir a nossa vocação, o nosso matrimônio, essa casa também vai cair? Então, em vão trabalhar os construtores, não adianta. Não adianta um bom arquiteto sem um bom engenheiro de obra, então vocês são esses que fazem com que a casa de vocês se construa na amizade com Deus. Pode vir o que for, nada vai destruir. É igual a história dos 3 porquinhos. Um construiu a casa do pai, veio o lobo mau e... Ixi, está assustado, não. A casa caiu literalmente. E aí os porquinhos foram correndo para outra casa. Vamos ver essa historinha, né? Alguns estão rindo aí já. Aquele desenho da Disney, quando a gente era criança, quer assistir. Depois vai para a casa de madeira, que esse gastou mais tempo do que o de palha para construir. O que gastou menos tempo na palha, construiu em um dia. Se a nossa amizade com Deus for construída rápido, porque faltou solidez, quando vier um lobo mau, essa casa vai cair. O outro gastou um pouco mais de tempo, então ele ia na missa às vezes. Esse porquinho ia na missa às vezes, mas faltava na missa, ele falou: eu acho que madeira vai dar conta. E quando o lobo mau foi atrás dele, ele assoprou. Ele ficou com mais disposto, mas ele construiu outra casa. E aí aquele porquinho que construiu a casa sobre a rocha, que construiu no Senhor, que era na missa todo domingo, que era fiel a todo tempo,
Deus é tão bom. Por causa disso, aquele porquinho não só estava protegido, mas os amigos eles foram para lá. O que construiu na palha, o que construiu na madeira. E um dia, aqueles porquinhos que estavam dando risada, daquele que gastou anos para construir aquela casa sobre a rocha, estavam brigando os amigos dele. Então hoje, quem é na vida de vocês esse que construiu a casa sobre a rocha? Para quais amigos você vai correr quando o seu casamento está em crise? Você vai para aqueles que construiu sobre a palha? Você vai sobre aqueles que construiu sobre a madeira? Ou você vai sobre aqueles que construiu sobre a rocha? Por isso, quero escolher o padrinho e a madrinha. Devemos pensar: eu quero casais que estejam me levando para uma casa de tijolo sobre a rocha. Porque quando vier o lobo mal que ele acabar com o meu casamento, eu vou estar protegido. Então pensa nisso. Em que casa vocês estão se apegando? É sobre palha? Não vai durar nada. Existem duas formas de acabar um casamento: o divórcio, que é o fim mesmo, mas a falta de amor, que é o que antecede o divórcio. Como o casal já não está bem, já está brigando demais, porque faltou Deus nessa casa, o lobo mau já está ganhando. É questão de tempo para essa casa acabar. E aí depois chega o término do casamento, porque faltou Deus, porque o que Deus uniu, o homem não separa. E para Deus tem que unir. E essa casa construída sobre a rocha é a igreja, é os sacramentos. Pecou, se confessa com o Pai. E depois vai se abrigar nessa casa onde o homem não vai derrubar. Por que os casamentos terminam facilmente? Porque a maioria está construindo casa sobre palha e sobre madeira. Você que está sentado nesse banco que é casado, não coloque a culpa em Deus, porque Deus é fiel a todo tempo. E Ele é tão bom, mas nem sempre nós somos fiéis a todo tempo. Então pense você, no teu casamento, onde você tem construído a tua amizade com Deus? É sobre palha? Você vai na igreja só às vezes? Você vai algumas vezes, é sobre a madeira? Ou você vai sempre? Mas sempre. Porque tem muito lobo mau espalhado por aí que está destruindo muitas e muitas famílias. Não deixe que ele faça isso com a sua. Porque o casamento é algo maravilhoso quando Deus está junto com o casal. Porque aí Deus está junto, homem não separa. E só está sendo separado muitos casais, porque Deus não está com esse casal. Não deixe que Deus esteja longe e leve cabeça da tua casa, da tua família. Porque Ele é fiel a todo tempo. E para terminar aqui, estamos na capela de São Francisco de Assis. Eu sou muito devoto dele. Eu fui franciscano, fui leigo franciscano, mas ser padre diocesano. Então, que igreja bonita é essa? A igreja física aqui é bonita, mas e o nosso coração? Será que tem uma capela bonita aqui dentro? Será que o nosso jardim está bonito? E aí São Francisco nos ensina com uma oração que quase todo mundo conhece. E para encerrar essa vida, eu quero dizer isso para vocês. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Quando tiver ódio no coração, você tem que levar amor para ela e leve. Você tem que levar amor para ele, traz. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. E como eu consigo perdão na confissão? É aí que eu limpo minha alma. Peço perdão a Deus, depois eu consigo me reconciliar com aquele que Deus me colocou para viver junto. Então, onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Se tiver briga, se reconcilia. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Será que essa mulher que eu me casei para sempre, por toda a vida, se faltar, se tiver dúvida, leve a fé. Fala, não, eu escolhi. Se você tiver de acreditar que Deus me dá a graça de continuar com ela, e você é a mesma coisa. Dizer isso ao mulher. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Quando ela estiver desesperada, leve para ela a esperança, e você é a mesma coisa para isso. Sabe, os casais estão fazendo isso? E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Quando ela estiver triste, leve a alegria, e ele também faz. Não leve a tristeza. Onde houver trevas, que eu leve a luz, igual essas trevas que estão acesas. Quando estiver escuro, leve para ele, leve para ela a luz.
E para encerrar aqui, São Francisco disse, e eu vou falar uma coisa que muitos casais têm uma interpretação às vezes diferente do normal. Quando as pessoas se casam, elas se casam para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Quem acha que para ser feliz, levanta a mão. E quem acha que para fazer o outro feliz? A maioria. E se eu falar que é a minha primeira e a minha segunda? Ó, todo mundo entende isso, né? Quem constrói a nossa casa? O Padre disse, não é Deus? Senhor, me faça feliz, porque o Senhor me fazendo feliz, eu vou conseguir fazer essa pessoa feliz. Porque quando voltar a felicidade e amor no teu coração, Guilherme e Thaís, não vai ser nenhum outro que vai ser o bastante para saciar essa alma. Vai ser sempre Deus. Quando Adão e Eva caíram, é porque eles não procuraram a felicidade em Deus. E é Deus que nos dá essa felicidade. Vocês não conseguem sozinhos. Ele é a luz do mundo. Quando faltar luz, sempre deve ser o local onde eu vou buscar. E vai ser sempre na igreja. Vai ser sempre na igreja. E é isso que São Francisco fala aqui ao mestre: fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, ao se doar para ele, Thaís, Guilherme, ao se doar para ela, vai ser perdoando que você vai se sentir perdoado, vai ser amando que você vai se sentir amado. Então, sempre quando nós nos doamos para o outro, mais nos sentimos amados. Dá mais alegria em dar e receber. Sentimos essa alegria. Então, São Paulo fala para o casal, para o noivo: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Morrendo por ela, se entregando, dando a vida por ela. Então você deve amar desse jeito, dando a vida. E quem vai te dar essa graça de amar como Cristo? O próprio Cristo. Você fala: Senhor, me ensina a te amar. Como se não amou a tua esposa, a igreja, me ensina a amar para isso. Não com as minhas coisas, mas com a tua graça. Você também fez a mesma coisa. Senhor, me dá a graça de ensinar a amar do jeito certo. Não com as minhas coisas, mas com a tua graça. E aí sim, o que Deus uniu, ninguém vai separar. Amém? E vocês também, que são casados, pensem: se teu casamento não está bem, aonde Deus estava quando faltava tudo? Faltava amor, faltava perdão, porque faltava Deus. Mas se você estiver perto dele, nada falta, porque ele é tudo. E tudo basta quando temos Deus. Quando não temos Deus, tudo falta. Quando vocês possam buscar a Deus sempre, porque ele é fiel a todo tempo. E ele é tão, mas tão bom, que eu deixei tudo para ser padre e para falar da glória dele para vocês. E faria tudo de novo. Foi muito difícil terminar, mas eu faria tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo, para poder testemunhar um tanto de famílias e pessoas que eu acompanho e ver essas pessoas saindo do chão e se levantando. Que é isso que o padre faz, salvar almas. Então, contem sempre comigo, com a minha amizade, com a minha oração e com meus conselhos. Se um dia precisar conversar comigo, eu quero ser, junto com os padrinhos e as madrinhas, a coluna que sustenta a vossa casa. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Faltou uma coroinha para ajudar o lado, para ter que segurar o microfone, o livro, mas vai dar tudo certo. Caros noivos, Guilherme e Thaís, viestes a essa igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado no batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. O ministro agora vai interrogá-los quanto à liberdade, a fidelidade e a aceitação à educação dos filhos. Então, o padre vai fazer 3 perguntas e, no final delas, se vocês tiverem certeza, a convicção do padre está perguntando, fala sim, sim. Mas sim, de verdade. Guilherme e Thaís,
Viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Você viu? Com força. Gostei, né? Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estar dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar. Olha aqui, ó, não é o filho no plural, na verdade no singular, é no plural, os filhos. E muitos falam: não quero ter filho. Para o casal, fala para vocês que não casaram ainda, vou casar. Para o casamento ser válido, tem que dizer sim para essas três coisas, mas viver o que você está dizendo. Então, aqui é os filhos que Deus nos dá. Está aberto ao que Deus nos dá. Então, está disposto a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Ouviram aqui? Educar os filhos na fé da igreja, ou seja, levá-los para a catequese. E na missa dos seus filhos. Não é deixar a criança sozinha para a igreja e voltar sozinha. Não, é levá-los, é ensiná-los. E agora o consentimento. O ministro convida os noivos a manifestar o seu consentimento. Então, pode dar a mão para o outro. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Agora o noivo vai falar primeiro, vou passar o microfone, senão a gente fica ocupado olhando para ela. Eu, Guilherme, te recebo, Thaís, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Thaís, te recebo, Guilherme, como meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Bonito o jeito que eles falam, parece que está um mês de namoro só. O olhar apaixonado. Deus confia neste propósito e esse compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Benditamos ao Senhor. Graças a Deus. Agora é o momento da aliança, ela vai chegar. Então, os músicos vão preparar aquela música bem bonita que vocês ensaiaram há muito tempo.
e do Espírito Santo. Amém. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Padre vai fazer uma coisa aí que acho que quase ninguém nunca viu. Tá vendo essa aqui? Se chama escola. O Padre usa por baixo tantas roupas que essa roupa que eu estou usando. O que quer dizer a escola que o Padre usa na missa, quando ele vai ter confissão, que é a roxa, quando vai no hospital, essa branca quer dizer festa. Esse cabelo representa isso, dia de festa. Hoje é festa, né? Esse casal, hoje, está cumprindo o matrimônio. O que eu vou fazer? Pode olhar para ela, dar as mãos, com as duas mãos, isso assim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa estola sobre as mãos deles e eu vou rezar por eles. E para o Padre, a estola representa duas coisas: poder e serviço. Por que poder? Porque na missa o Padre transforma o pão no corpo de Cristo, o Padre na confissão perdoa os pecados em nome de Cristo. Não é no nome que eu perdoo, quem perdoa é Cristo, é o instrumento dele. Ou seja, é o poder que a igreja me deu. Mas aqui acontece um poder diferente, o poder é deles. Através do matrimônio eles vão poder gerar vidas. Eles vão poder participar da criação, gerando uma criança, gerando vidas. E o matrimônio é isso, gerar vida. É o poder que eles têm. E a outra coisa é o serviço. Como pode colocar a história, aquela roxa, o Alberto, ele está trabalhando. Ele está a serviço. Como Cristo veio para servir, não para ser servido, para estar servindo. E também um ou outro vai servir, você vai servir ela, você vai ajudar ela. Você vai trabalhar por ela, pela família, e você também está isso. Você vai estar a serviço da educação dos filhos. Você vai estar a serviço. Então, o poder gera a vida e o serviço de ajudar o amor. Então, o mesmo que representa o Padre, o poder e o serviço, a escola, aqui eu quero também esse serviço e esse poder que Deus deu para vocês pelo sacramento do matrimônio possam ser fecundos, possam continuar firmes na rocha da igreja. Então eu vou colocar a escola, amarrar. Quando foi olhado do Padre, foi amarrar o laço na minha mão com óleo para mostrar que Deus uniu o homem não separa também. Eu vou separar eternamente. Não tem como deixar de separar. Mesmo que o Padre deixe de exercer a vocação dele, quando ele chegar no céu, ou se ele como Padre, eu não vou para o céu, ele vai como Padre. Então eu sou Padre eternamente. Aqui acontece também, até que a morte se vai. São casados. E quando estiverem vivos, são casados. Até o último dia. Então, eu vou fazer essa oração. Queria convidar você nessa atividade, convidar os pais, os padrinhos, madrinhas, a Assembleia, estender as mãos sobre eles agora. Vamos estender nossas mãos sobre eles. Difícil segurar muito o microfone e levantar a mão, mas está parecendo o Silvio Santos aqui, né? O microfone preso. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Guilherme e Thaís, que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceram com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, vós unis a mulher e ao marido, e dais a esta união estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo
agir no pecado original, nem pela condenação do mundo. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, unidos pelo vínculo do matrimônio. Esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Thaís, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos e se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, que possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos por Cristo nosso Senhor. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem ficar de pé. Antes de concluir, já concluí com a bênção, mas eu queria agradecer os músicos, eu queria agradecer todo o carinho, a atenção ao longo da semana que vocês uma mensagem, obrigado a toda a equipe, agradecer a paciência de vocês, famílias e madrinhas, cada um dos convidados e vocês que me chamou para estar aqui, nesse dia tão especial. Contem comigo, tá bom? Contem comigo de verdade. Estão felizes, pessoal? Sim! Faltou só uma coisa. Então, olha para ela, vira de frente. Aquele beijo. O que Deus ouviu, o homem não separa. E vou falar de uma coisa: eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar uma coisa. As fotos, tá bom? Então vocês podem me acompanhar aqui.